Você já viu um filho olhar nos olhos do próprio pai e dizer que ele não vale mais nada? Que todo o sacrifício, toda a luta, todo o amor foi inútil? A história que vou contar hoje vai arrancar algo do fundo do seu peito. É sobre um homem simples chamado Nestor, que criou o filho com as próprias mãos calejadas, viu esse filho enriquecer e depois foi jogado fora como um cachorro velho. Mas o que esse filho não sabia é que a vida tem um jeito cruel de nos ensinar humildade. E quando a queda veio, ela veio devastadora. Seu Nestor tinha 63 anos quando tudo começou a desmoronar. 63 anos de vida honesta, de trabalho duro, de mãos que conheciam o peso da enxada, o calor do sol escaldante, a textura áspera do cimento. Ele era pedreiro. Não daqueles pedreiros que comandam obras grandes. Não. Seu Nestor era do tipo que acordava às 5 da manhã, colocava a marmita de alumínio amassada dentro da sacola de pano e ia trabalhar em reformas pequenas, muros, puxadinhos, qualquer coisa que pagasse o suficiente para colocar comida na mesa. A casa onde ele morava ficava na periferia de uma cidade do interior. Uma casa simples, de 2 cômodos, com piso de cimento queimado que ele mesmo tinha feito. Paredes que ele tinha levantado tijolo por tijolo. Não tinha muito, mas era dele. Era sua fortaleza. O quintal tinha 3 galinhas, um pé de goiaba e uma cadeira de plástico branca onde ele sentava no fim do dia, cansado, mas em paz. Seu Nestor tinha sido casado. A esposa, Dona Célia, tinha morrido de câncer 15 anos atrás. Ela se foi rápido demais, deixando um vazio enorme e um menino de 12 anos para criar. Esse menino era Rodrigo. Rodrigo era tudo para seu Nestor. Depois que Célia partiu, o velho colocou toda a força que tinha no filho. Trabalhou dobrado, triplo, aceitava qualquer bico, fim de semana, feriado, não importava. Ele queria que Rodrigo estudasse, queria que o filho tivesse a chance que ele nunca teve. E Rodrigo estudou. Era inteligente, dedicado. Seu Nestor sentia o peito inchar de orgulho quando via o menino debruçado sobre os livros na mesinha da cozinha, enquanto ele mesmo voltava coberto de pó de cimento, exausto. Vai ser alguém na vida esse menino, ele pensava. Vai ter um futuro melhor. Os anos passaram. Rodrigo se formou no ensino médio com notas excelentes. Conseguiu uma bolsa parcial numa faculdade particular de administração. Seu Nestor vendia almoço nos fins de semana, fazia hora extra, pegava empréstimos pequenos para cobrir o resto da mensalidade. Não reclamava, via o filho crescer, se desenvolver, ganhar confiança. Rodrigo era ambicioso, queria mais, sempre quis mais. E não havia nada de errado nisso, seu Nestor pensava. Ambição é bom, ambição move o mundo. Quando Rodrigo se formou, aos 23 anos, conseguiu um emprego numa empresa de logística. Começou como assistente administrativo. O salário não era grande, mas era um começo. Seu Nestor fez uma festa pequena em casa, chamou os vizinhos, assou carne no quintal. Estava radiante, seu filho, formado, empregado, tudo que ele tinha sonhado. Mas Rodrigo queria mais. Rodrigo era esperto, não havia dúvida. Nos primeiros 2 anos na empresa, ele subiu rápido. Virou supervisor, depois gerente. Tinha facilidade com números, com pessoas, com estratégias. A empresa crescia e Rodrigo crescia junto. Ele começou a ganhar bem. Comprou um carro, não visitava mais a casa do pai todo fim de semana como antes. Ligava menos. Quando ligava, as conversas eram curtas, apressadas. Oi, pai, tudo bem? Tô corrido aqui, a gente se fala depois. Seu Nestor entendia, o menino estava construindo a vida, estava ocupado, normal. Depois de 4 anos na empresa, Rodrigo teve uma ideia. Ele conhecia o mercado de logística por dentro, sabia das falhas, das oportunidades. Decidiu abrir a própria empresa. Pegou empréstimos, juntou investidores, montou uma transportadora. Era um risco enorme, mas Rodrigo tinha confiança. E deu certo. A empresa explodiu.
Em 3 anos, ele tinha uma frota de 20 caminhões, contratos com grandes empresas, faturamento na casa dos milhões. Rodrigo enriqueceu, e enriqueceu rápido. Comprou uma casa imensa num condomínio fechado. Colocou piscina, churrasqueira gourmet, home theater. Comprou uma caminhonete importada, cara, reluzente. Começou a frequentar ambientes diferentes, conhecer pessoas diferentes, empresários, advogados, gente de dinheiro. Seu Nestor continuava na mesma casa. Continuava pegando seus biquinhos. A aposentadoria tinha saído, mas era pouca coisa. Mal dava para as contas. Ele não pedia nada para o filho. Não queria incomodar. Rodrigo estava construindo um império e ele se sentia orgulhoso. Mas as visitas pararam. As ligações pararam. Meses se passavam sem notícias. Seu Nestor tentava ligar, mas Rodrigo raramente atendia. Quando atendia era frio, distante. Pai, desculpa, tô em reunião. Depois eu te ligo. Mas o depois nunca chegava. Certa vez, seu Nestor juntou coragem e foi até a empresa do filho. Pegou 2 ônibus, atravessou a cidade. Quando chegou, a secretária olhou para ele de cima a baixo. Viu as roupas simples, as mãos calejadas e perguntou com desdém: "O senhor tem horário marcado?" "Sou o pai dele", seu Nestor respondeu, com a voz baixa. Ela torceu o nariz, mas avisou Rodrigo pelo interfone. Rodrigo saiu da sala, visivelmente irritado. "Pai, o que você está fazendo aqui?" "Eu tô trabalhando. Só vim dar um oi, filho. Faz tempo que a gente não se vê." "Pai, eu te disse que tô ocupado. Você não pode aparecer assim do nada. Isso aqui é uma empresa séria." A secretária e 2 funcionários assistiam. Seu Nestor sentiu a vergonha subir pelo rosto. Baixou a cabeça, pediu desculpas e saiu. Voltou para a casa de ônibus, com os olhos marejados, tentando entender o que tinha acontecido com o filho que ele criou. Os anos passaram. Rodrigo se casou com uma mulher da alta sociedade, Carol, filha de um empresário. A cerimônia foi grandiosa, num buffet luxuoso. Seu Nestor foi convidado, mas se sentiu completamente deslocado. Usou o único terno que tinha, velho, meio apertado. Sentou-se numa mesa nos fundos, sozinho, enquanto Rodrigo circulava entre os convidados importantes, rindo alto, brindando, sem sequer olhar na direção do pai. Na hora das fotos oficiais, Carol sugeriu que tirasse fotos só com a família dela. Rodrigo concordou. Seu Nestor ficou de fora. Sentou na cadeira, olhando de longe, o coração apertado. Depois do casamento, Rodrigo sumiu de vez. Não atendia mais as ligações, não respondia mensagens. Seu Nestor tentava, insistia, mas era sempre a mesma coisa. Silêncio. Até que um dia, seu Nestor adoeceu. Começou a sentir dores no peito, falta de ar. Foi ao posto de saúde e o médico disse que ele precisava de exames urgentes, possivelmente uma internação. Mas a fila do SUS era longa, poderia levar meses. Seu Nestor ligou para Rodrigo, deixou mensagem, mandou mensagem, esperou. Nada. Uma semana depois, desesperado, pegou um táxi e foi até a casa do filho. O condomínio era intimidador. Portaria com segurança, câmeras, jardins impecáveis. O porteiro quase não o deixou entrar. "O senhor é quem?" "Sou o pai do Rodrigo." O porteiro olhou com desconfiança, mas ligou para a casa. Rodrigo atendeu, irritado. Que foi agora? Seu pai está aqui." Silêncio. Depois, um suspiro de raiva. "Deixa ele subir." Seu Nestor subiu até a casa, o coração batendo forte. Rodrigo abriu a porta com a cara fechada, sem cumprimentar. Carol estava na sala, de braços cruzados, olhando com desprezo. "Pai, o que você quer?" "Filho, eu tô precisando de ajuda, tô doente, preciso fazer uns exames e eu tenho que pagar." A pergunta veio como um soco no estômago. Seu Nestor ficou sem palavras. "Pai, eu trabalho. Eu construí tudo isso sozinho. Você acha que dinheiro cai do céu? Eu não tenho culpa se você não se planejou, não guardou nada. Filho, eu gastei tudo com você, com seus estudos. E eu te pedi isso?" Rodrigo explodiu. "Eu te pedi para fazer sacrifício.
Eu te pedi para trabalhar feito um burro de carga. Não! Você fez porque quis. Agora não vem me cobrar. Carol riu baixinho, balançando a cabeça. Amor, eu te falei. Gente pobre tem mania de achar que os filhos são aposentadoria. Seu Nestor sentiu as lágrimas escorrerem. Tentou falar, mas a voz não saiu. Rodrigo continuou, implacável. Pai, olha, eu tenho uma vida agora. Uma empresa, responsabilidades. Eu não posso ficar bancando suas coisas. Você tem aposentadoria, tem o SUS. Se vira. Eu me virei sozinho, você também consegue. Sozinho? A voz de seu Nestor saiu trêmula, partida. Você nunca esteve sozinho, Rodrigo. Eu sempre estive do seu lado. E agora eu estou do meu lado. Olha, pai, agora eu sou rico. Não preciso mais de você, seu inútil. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Seu Nestor olhou para o filho. Aquele homem de terno caro, relógio de ouro, casa imensa, e não o reconheceu. Onde estava o menino que ele embalava para dormir, o garoto que fazia dever de casa na mesinha da cozinha, o jovem que abraçou ele chorando quando passou no vestibular? Sumiu, morreu, e em seu lugar estava um estranho. Seu Nestor voltou para casa naquele dia cambaleando, não de doença física, mas de uma dor que não tinha remédio. Entrou na casa vazia, sentou na cadeira branca do quintal e chorou. Chorou como não chorava desde que Dona Célia tinha morrido. Ele olhou para as próprias mãos, calejadas, enrugadas, marcadas por décadas de trabalho. Mãos que ergueram paredes, que seguraram Rodrigo ainda bebê, que prepararam comida, que enxugaram lágrimas. E agora? Agora eram mãos inúteis, segundo o próprio filho. A saúde de seu Nestor piorou. Ele parou de comer direito, parou de sair de casa, os vizinhos perceberam. Dona Maria, a senhora que morava ao lado, começou a levar marmita para ele. Tentava animar, mas via nos olhos do velho uma tristeza profunda, um vazio que não se enchia com comida. Seu Nestor, o senhor precisa se cuidar, ela dizia. Para quê, Dona Maria? Para quê? Ele definhava. Não de doença apenas, mas de abandono. Enquanto isso, Rodrigo seguia sua vida. Expandiu a empresa, abriu filiais em outros estados, ganhou prêmios, foi capa de revista de negócios, postava fotos nas redes sociais, sempre sorrindo, sempre rodeado de luxo. Carol ao lado, perfeita, impecável. A vida era boa. A vida era de sucesso. Ele não pensava no pai, ou se pensava era com raiva. Ele que se vire, eu me virei. Mas a vida, essa grande professora implacável, estava preparando uma lição. Ninguém espera a queda quando está no topo. Rodrigo certamente não esperava. Começou com um problema na empresa. Um grande cliente, responsável por 40% do faturamento, cancelou o contrato. A justificativa foi vaga: redirecionamento estratégico. Rodrigo ficou preocupado, mas confiante. A gente recupera, sempre recupera, mas não recuperou. Outro cliente cancelou, depois outro. Rumores começaram a circular no mercado. A empresa de Rodrigo estava com problemas financeiros, atrasos em entregas, caminhões com manutenção precária. Não era verdade, mas boato em mercado competitivo é como fogo em capim seco. Os bancos começaram a cobrar os empréstimos. Rodrigo tinha se expandido rápido demais, confiado demais. Tinha dívidas grandes e agora o fluxo de caixa estava apertado. Ele tentou negociar, mas os juros eram altos. Tentou vender parte da frota, mas o mercado estava ruim. Ninguém queria comprar. Em 6 meses, a empresa que tinha levado anos para construir estava desmoronando. Carol, que sempre esteve ao lado nos momentos de glória, começou a reclamar. Rodrigo, você precisa resolver isso. Eu não me casei para viver apertada. Eu estou resolvendo. Ele gritava desesperado, mas não estava. A situação só piorava. Em menos de 1 ano, Rodrigo perdeu tudo. A empresa faliu. Os caminhões foram tomados pelos bancos. A casa no condomínio foi a leilão. A caminhonete importada, vendida por uma fração do preço. Ele e Carol tiveram que sair do condomínio e alugar um apartamento pequeno, simples, na periferia.
Carol não aguentou. Pediu a separação em 3 meses. Eu não assinei para isso, Rodrigo. Desculpa. Rodrigo ficou sozinho, desempregado, endividado, destruído. Tentou recomeçar, mas o nome estava sujo, queimado no mercado. Ninguém queria contratar um empresário falido. Ele passou a fazer bicos, trabalhos pequenos, temporários, entrega de aplicativo, freelances de consultoria mal pagos. Mal dava para pagar o aluguel. Foi aí que ele lembrou do pai, não com saudade, não com arrependimento, mas com necessidade. Rodrigo demorou semanas para juntar coragem. O orgulho ainda pesava, mas a fome pesava mais. Ele pegou um ônibus, o mesmo que o pai pegava anos atrás para visitá-lo, e foi até a casa da periferia. Quando chegou, quase não reconheceu o lugar. A casa estava mais velha, descascada. O quintal, antes cuidado, agora estava mato alto. Bateu na porta. Demorou. Bateu de novo. Seu Nestor abriu. Estava mais magro, mais curvado, o rosto marcado pelo tempo e pela dor. Quando viu Rodrigo, seus olhos se arregalaram. Não disse nada, só ficou olhando. Ai, Rodrigo começou, a voz embargada. Eu preciso de ajuda. Seu Nestor não se moveu. Não abriu a porta completamente. Só ficou ali, olhando para o filho que o tinha chamado de inútil. Pai, eu sei que eu errei. Eu sei, mas eu tô mal, tô precisando muito. Você tá precisando, seu Nestor repetiu devagar. Agora você tá precisando. Rodrigo baixou a cabeça. Eu fui um idiota, um filho horrível. Eu te abandonei, eu te humilhei. Mas eu não tenho mais ninguém, pai. Perdi tudo. A empresa, a casa, a mulher. Perdi tudo. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Rodrigo. Lágrimas que ele não derramava há anos. Eu achei que eu tinha construído tudo sozinho. Achei que eu não precisava de ninguém. Mas eu estava errado, pai. Eu estava tão errado. Seu Nestor sentiu o peito apertar. Porque por mais que doesse, por mais que a ferida ainda estivesse aberta, aquele era o filho dele. O menino que ele criou. O menino que ele amou. Entra, ele disse, a voz cansada. Rodrigo entrou. A casa estava simples, pobre, mas limpa. Seu Nestor preparou um café fraco, serviu num copo, porque as xícaras tinham quebrado e ele nunca comprou outras. Eles se sentaram à mesa. Rodrigo chorava. Seu Nestor estava em silêncio. Pai, eu não estou pedindo dinheiro. Eu sei que você não tem. Eu só queria dizer que eu sinto muito. E que eu preciso de você. Não do seu dinheiro, de você. Seu Nestor respirou fundo. Sabe o que mais doeu, Rodrigo? Não foi você não me ajudar. Foi você dizer que eu era inútil, que você não precisava de mim. Porque eu sempre soube que você ia crescer, que você ia ter sua vida. Mas eu achei que ainda ia ter um lugar no seu coração. Você tem, pai, sempre teve. Eu que fui cego. Seu Nestor acolheu o filho naquela casa simples. Dividiram o pouco que tinham. Rodrigo dormiu no sofá velho. Comeram arroz com ovo. Conversaram até tarde. Rodrigo recomeçou devagar, humilde. Conseguiu um emprego simples, honesto. Aprendeu o valor das coisas pequenas. E, principalmente, aprendeu que riqueza não é o que você tem no banco, mas quem está ao seu lado quando você não tem nada. Seu Nestor nunca disse eu te perdoo em palavras, mas disse em gestos, em acolher, em dividir, em amar, mesmo depois de tudo, porque é isso que pais fazem. Eles amam, mesmo quando dói. E Rodrigo aprendeu a lição mais dura da vida. Você pode conquistar o mundo inteiro, mas se perder quem te ama, você não conquistou nada. Absolutamente nada. Os dias seguintes foram de uma reconciliação silenciosa, mas profunda. Rodrigo acordava cedo, ajudava seu Nestor a arrumar o quintal, cortava o mato alto que tinha tomado conta do lugar, alimentava as galinhas que ainda restavam. Ele, que outrora dirigia uma frota de caminhões reluzentes, agora pegava ferramentas velhas e consertava o que podia na casa antiga. As mãos dele, antes macias de quem só assinava papéis, começaram a ganhar calos novos, calos de trabalho manual, como os do pai. Seu Nestor observava tudo aquilo com uma mistura de surpresa e alívio.
Não falavam muito sobre o passado nos primeiros dias. As palavras pareciam pesadas demais para serem ditas de uma vez. Em vez disso, conversavam sobre coisas simples. O tempo que estava seco demais, a goiabeira que precisava de poda, a receita de feijão que Dona Célia fazia tão bem. Aos poucos, as memórias boas voltavam a surgir. Uma noite, enquanto sentavam no quintal sob o céu estrelado, Rodrigo quebrou o silêncio com uma pergunta que carregava anos de culpa. Pai, você se lembra do dia em que eu ganhei aquela bicicleta velha? Você consertou ela inteira, pintou de azul e eu fiquei rodando o quarteirão o dia todo. Seu Nestor sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso fraco, mas genuíno. Claro que lembro, filho. Você caiu umas 10 vezes, mas não chorou nenhuma. Disse que ia ser ciclista profissional. Eles riram juntos, um riso baixo, mas que ecoava como um bálsamo para as feridas antigas. Aquela conversa abriu as portas para mais lembranças. Rodrigo contou sobre os tempos de faculdade, como ele estudava até altas horas, inspirado pelo exemplo do pai que nunca desistia. Admitiu que, no fundo, sempre soube que os sacrifícios de seu Nestor eram o alicerce de tudo que ele conquistara, mas o orgulho e o sucesso o cegaram. Eu me tornei um monstro, pai, um monstro egoísta. Seu Nestor balançou a cabeça devagar. Não, filho, você se perdeu. Acontece com muita gente quando o dinheiro chega rápido, mas você voltou. Isso é o que importa. Com o tempo, Rodrigo começou a reconstruir sua vida de forma mais modesta. O emprego que arrumou era em uma pequena firma de logística, como coordenador de rotas. O salário era uma fração do que ele ganhava antes, mas era honesto, e ele trabalhava com dedicação renovada. Não mais pela ambição cega, mas pelo prazer de fazer algo bem feito e pela gratidão de ter uma segunda chance. Ele ajudava seu Nestor com as contas da aposentadoria, comprava remédios quando precisava e, aos domingos, eles cozinhavam juntos, relembrando receitas da mãe. Dona Maria, a vizinha, ficou feliz em ver a transformação. Graças a Deus, seu Nestor, o menino voltou ao eixo. Ela trazia doces caseiros e contava fofocas do bairro, ajudando a encher a casa de vida novamente. Seu Nestor, aos poucos, recuperava a saúde. As dores no peito diminuíram. Os médicos disseram que era estresse acumulado e, com o filho por perto, o peso no coração aliviava. Ele até voltou a pegar uns bicos leves de pedreiro só para não ficar parado, e Rodrigo o acompanhava às vezes, aprendendo os truques que o pai dominava tão bem. Olha aqui, filho, o segredo é no nivelamento. Se a base não está reta, tudo desaba. Rodrigo assentia, entendendo que aquelas palavras valiam para mais do que apenas construções de tijolo. Meses se transformaram em anos. Rodrigo nunca mais reconstruiu um império. Em vez disso, construiu uma família verdadeira. Conheceu uma mulher simples, Ana, professora de uma escola pública, que valorizava as coisas essenciais da vida. Eles se casaram em uma cerimônia modesta no quintal da casa do pai, com vizinhos e amigos verdadeiros. Seu Nestor foi o padrinho e, dessa vez, estava no centro das fotos, com o peito inchado de orgulho novamente. Ana trouxe luz para a casa, e logo veio um neto, o pequeno Nestor Júnior, que enchia os dias de risos e bagunça. Seu Nestor, agora avô, passava horas contando histórias para o menino, ensinando-o a plantar sementes no quintal, a respeitar o trabalho duro. Rodrigo observava tudo aquilo e sentia uma paz que o dinheiro nunca lhe dera. Ele se tornou um homem melhor, voluntário em projetos comunitários, ajudando jovens da periferia a estudarem, como o pai fizera por ele. A vida dá voltas, pai, e graças a você eu aprendi a navegar nelas. Seu Nestor, nos seus últimos anos, viveu com serenidade. Morreu em paz, aos 78, rodeado pela família que ele tanto amou. No enterro, Rodrigo falou para todos: meu pai me ensinou que o maior tesouro não é o que se acumula, mas o que se compartilha. Ele me salvou, mesmo quando eu não merecia. E assim, a história de seu Nestor e Rodrigo se tornou uma lição para o bairro inteiro,
Um lembrete de que o amor familiar é o alicerce mais forte, capaz de resistir a qualquer tempestade. Mas a jornada de Rodrigo não parou ali. Após a morte do pai, ele sentiu um vazio, mas também uma determinação renovada. Decidiu honrar a memória de seu Nestor de forma mais ampla. Com o pouco que tinha economizado do emprego modesto, ele fundou uma pequena associação comunitária na periferia chamada Mãos Calejadas, em homenagem às mãos do pai. O objetivo era ajudar pais solos e filhos de famílias humildes a acessarem educação e oportunidades de trabalho. Rodrigo usava sua experiência em logística para organizar doações, cursos profissionalizantes e bolsas de estudo. Ana, sua esposa, dava aulas voluntárias de reforço escolar e o pequeno Nestor Júnior crescia vendo os pais ajudarem os outros, aprendendo desde cedo o valor da solidariedade. Os vizinhos se envolveram. Dona Maria cozinhava para os eventos, outros moradores doavam tempo e materiais. Aos poucos, a associação cresceu. Rodrigo conseguia parcerias com empresas locais, que viam nele não o empresário falido, mas o homem resiliente que havia aprendido com os erros. Ele dava palestras em escolas, contando sua história sem pudor. Eu subi alto, caí feio e foi meu pai quem me levantou. Não percam o que realmente importa. Um dia, um antigo cliente de sua empresa falida o procurou. Rodrigo, ouvi falar do seu projeto. Quero ajudar. Com doações e contatos, a associação expandiu para outras cidades do interior. Rodrigo viajava de ônibus, como o pai fazia, para inaugurar novas unidades. Em cada uma, colocava uma placa, em memória de Nestor, o homem que construiu com as mãos e o coração. Carol, a ex-mulher, reapareceu anos depois, em uma notícia de jornal. Ela havia se casado novamente com outro empresário, mas o casamento desmoronou em escândalos financeiros. Rodrigo leu a matéria sem raiva, apenas com pena. Ele havia aprendido que o luxo passageiro não substitui raízes profundas. Seu filho, Nestor Júnior, cresceu forte e humilde. Aos 12 anos, a mesma idade que Rodrigo tinha quando perdeu a mãe, o menino ajudava na associação, organizando livros e materiais. Pai, quando eu crescer, quero ser como o vovô, construir coisas que duram. Rodrigo sorria, abraçando o filho. Você já é, meu menino, você já é. A vida continuou, com seus altos e baixos, mas agora ancorada no que realmente importava. Rodrigo envelheceu com paz, vendo netos e bisnetos carregarem o legado. E em noites quietas, sentava na cadeira branca do quintal, a mesma que o pai usava, e olhava para o céu, agradecendo pela lição dura, mas transformadora. Porque no fim, a história de seu Nestor não era só sobre perda e redenção. Era sobre o ciclo da vida, onde o amor plantado em solo fértil sempre floresce, mesmo após as piores tempestades. Anos se passaram e a associação Mãos Calejadas se tornou uma referência no estado. Rodrigo, agora com cabelos grisalhos e um caminhar mais lento, era convidado para eventos e entrevistas. Em uma delas, para uma revista local, ele contou detalhes que nunca havia revelado antes. Meu pai não era só um pedreiro, ele era um arquiteto de almas. Construiu em mim valores que eu ignorei por anos, mas que me salvaram no final. A repórter tocada perguntou: e se você pudesse voltar no tempo, o que diria ao seu eu mais jovem? Rodrigo pensou por um momento, os olhos distantes. Diria: olhe para as mãos do seu pai. Elas contam a história real. Não a ignore. A matéria viralizou nas redes sociais, inspirando milhares. Pessoas de todo o país enviavam mensagens, compartilhando suas próprias histórias de reconciliação familiar. Rodrigo respondia a todas, incentivando: nunca é tarde para voltar para casa. Em um dia chuvoso, Rodrigo visitou o cemitério onde seu Nestor estava enterrado. Colocou flores frescas no túmulo, sentou-se no chão molhado e conversou como se o pai estivesse ali. Pai, veja o que você começou. Sua fortaleza ainda está de pé, maior do que nunca.
O vento soprou, levando as folhas, e Rodrigo sentiu uma paz profunda. Ele sabia que o legado de seu Nestor vivia não em edifícios de concreto, mas nos corações que ele tocara. E assim, a história continua, geração após geração, provando que o verdadeiro sucesso não se mede em milhões, mas em momentos de amor genuíno. Porque no final das contas, o que resta quando tudo desmorona são as mãos que nos ergueram, as vozes que nos guiaram e o amor que nos redimiu. Rodrigo, agora avô, viajava menos, passando mais tempo com a família. Ana e ele celebraram bodas de prata em uma festa simples no quintal, com as galinhas ainda ciscando ao redor e a goiabeira carregada de frutos. Nestor Júnior, adulto, assumia a liderança da associação, expandindo-a para programas online, alcançando comunidades remotas. Pai, isso é graças a você e ao vovô. Rodrigo balançava a cabeça. Não, filho, é graças ao que aprendemos juntos. Em uma tarde ensolarada, enquanto brincava com os netos, Rodrigo encontrou uma velha foto no sótão. Ele criança, nos ombros do pai, ambos rindo. Ele guardou a foto no bolso perto do coração e sussurrou: Obrigado, pai, por tudo. A vida, com sua sabedoria implacável, havia fechado o ciclo. De pai para filho, de filho para neto, o amor perdurava, inquebrantável. E quem ouvia a história entendia. Nunca subestime o poder de um coração humilde. Ele pode mover montanhas, curar feridas e construir impérios que o tempo não derruba. Mas a expansão da associação trouxe novos desafios. Rodrigo enfrentou burocracias, falta de recursos e até críticas de quem via o projeto como apenas caridade. Ele persistia, lembrando das lições do pai. Trabalho duro vence qualquer obstáculo. Com a ajuda de voluntários jovens, eles criaram um centro de capacitação, onde pais e filhos aprendiam ofícios juntos: pedreiria, logística básica, computação. Uma mãe solo, parecida com Dona Célia em espírito, contou sua história em um evento. Aqui, eu e meu filho encontramos esperança. Rodrigo chorou, vendo o eco da própria vida. Anos depois, em seu leito de morte, rodeado pela família, Rodrigo segurou a mão de Nestor Júnior. Filho, lembre-se, família é tudo. Não perca isso por nada. Ele partiu em paz, deixando um legado que se espalhava como raízes profundas. A associação cresceu, tornando-se nacional, tocando milhares de vidas. E em cada tijolo colocado, em cada mão estendida, o espírito de seu Nestor vivia eternamente. Porque histórias como essa não terminam. Elas inspiram, transformam e continuam, ecoando no tempo. Imagine agora, anos à frente, Nestor Júnior contando a mesma história para seus filhos sob a mesma goiabeira. Seu bisavô era um gigante disfarçado de homem simples. E assim, o ciclo recomeça, provando que o amor, quando cultivado, é infinito. Mas vamos mais fundo nessa narrativa, explorando as nuances que moldaram esses personagens. Voltemos ao começo, quando seu Nestor era jovem. Ele nasceu em uma fazenda remota, filho de camponeses que mal sabiam ler. Aprendeu cedo o valor do suor. Colhia café aos 10 anos, ajudava no plantio, via os pais lutarem contra secas e enchentes. A terra dá, mas cobra caro, dizia seu pai. Aos 18, migrou para a cidade buscando melhorias. Começou como ajudante de pedreiro, dormindo em canteiros de obra, comendo o que sobrava. Conheceu Dona Célia em uma festa junina, dançando quadrilha sob luzes de lampiões. Ela, costureira, com olhos vivos e sorriso acolhedor. Casaram-se em uma capela simples, jurando amor eterno. Rodrigo veio ao mundo em uma noite chuvosa, chorando forte, como se soubesse das batalhas à frente. Seu Nestor segurou o bebê e prometeu: "Você vai ter mais que eu tive." E cumpriu dia após dia. Quando Dona Célia adoeceu, o mundo desabou. Tratamentos caros, hospitais lotados, noites em claro. Ela partiu sussurrando: "Cuide do menino, Nestor, ele é nosso legado."
Ele cuidou com unhas e dentes. Agora, pense em Rodrigo criança, correndo descalço no quintal, caçando goiabas maduras, ajudando o pai a misturar argamassa. Pai, quando eu crescer, vou te dar uma casa grande. Seu Nestor ria. Essa aqui já é grande o suficiente, filho. Mas o menino sonhava alto, inspirado por revistas que via na escola. Na adolescência, via o pai chegar exausto e jurava: vou mudar isso. A faculdade foi um divisor. Amigos ricos, festas, o primeiro gosto do mundo além da periferia. Ali, as sementes da ambição cresceram, misturadas com gratidão inicial. O primeiro emprego trouxe orgulho, mas também distância. Pai, tô ocupado, mas te amo. As palavras viraram rotina vazia. A ascensão na empresa foi meteórica. Promoções, bonificações, viagens. Ele viajava de avião enquanto o pai pegava ônibus. O contraste o incomodava no início, mas o sucesso anestesiava. Abrir a própria empresa foi o ápice. Noites sem dormir, riscos calculados, vitórias doces. Eu fiz isso sozinho, mentia para si mesmo. O dinheiro mudou tudo. Roupas de marca, jantares caros, amigos superficiais. Carol entrou na vida dele em um evento de negócios, linda e calculista. Você é um vencedor, Rodrigo. O casamento foi um show, mas o pai, no fundo da mesa, era um lembrete incômodo do passado pobre. A rejeição veio gradual. Ignorar ligações, evitar visitas, culpar a vida corrida. A explosão na casa luxuosa foi o ponto sem volta. Palavras cruéis, impulsionadas por orgulho e influência de Carol. Inútil. A palavra ecoou como um martelo. A ferida aberta, a falência, clientes fugindo por concorrência feroz, dívidas acumulando como avalanche, bancos implacáveis, leilões humilhantes. Carol partindo com malas cheias, deixando um vazio maior que o financeiro. Sozinho no apartamento alugado, Rodrigo enfrentou noites de insônia, revivendo memórias. Como cheguei aqui? A lembrança do pai veio gradual. Sonhos com infância, arrependimento crescendo. A volta à casa do pai foi o ato mais humilde de sua vida. O acolhimento de seu Nestor, sem recriminações, foi a salvação. Nos anos seguintes, a redenção se construiu em atos cotidianos, consertar o telhado juntos, plantar hortaliças, compartilhar silêncios confortáveis. Rodrigo aprendeu a cozinhar o feijão da mãe, a valorizar o café fraco da manhã. A associação Mãos Calejadas nasceu de uma conversa noturna. Pai, e se ajudássemos outros como nós? Seu Nestor assentiu. Boa ideia, filho. Mãos que ajudam são mais felizes. O projeto começou pequeno. Um salão comunitário alugado, cursos gratuitos. Rodrigo usava contatos antigos para doações, Ana organizava aulas, histórias de sucesso surgiam, um jovem que virou pedreiro qualificado, uma mãe que abriu uma costura. Desafios vinham, falta de verba, burocracia governamental. Rodrigo persistia, lembrando do pai. Devagar se vai longe. Quando seu Nestor faleceu, a associação homenageou-o com uma estátua simples no quintal. Mãos calejadas erguidas. Rodrigo continuou expandindo para a saúde mental, apoio a idosos abandonados. Muitos pais como o meu sofrem em silêncio. Nestor Júnior, inspirado, inovou com apps de mentoria, conectando gerações virtualmente. A família cresceu, netos correndo, risos ecoando. Em aniversários, contavam a história completa, com detalhes vívidos. A bicicleta azul, o casamento grandioso, a falência, a redenção. Avô, você era rico? Perguntavam as crianças. Rodrigo ria, rico de verdade só agora. A lição se espalhava. Em livros autoajuda, podcasts, até um documentário local. Rodrigo, no outono da vida, escrevia memórias. De inútil a imprescindível, a jornada de um filho. O livro vendia modestamente, mas tocava corações. Em uma sessão de autógrafos, uma senhora chorou. Sua história salvou meu relacionamento com meu filho. Ele abraçava. Foi meu pai quem salvou o meu.
No final, sentado na cadeira branca, Rodrigo refletia. A vida é um edifício. Seu Nestor foi a fundação sólida. Sem ela, tudo desaba. E assim, a narrativa se perpetua, lembrando que o amor familiar é o cimento que une tudo. Para expandir ainda mais essa tapeçaria emocional, vamos mergulhar em flashbacks detalhados que enriquecem o entendimento dos personagens. Recordemos o dia em que Dona Célia descobriu a doença. Era uma manhã comum, seu Nestor saindo para o trabalho, Rodrigo na escola. Ela sentiu uma dor aguda, foi ao médico sozinha, câncer avançado. Voltou para casa pálida, mas sorriu para o filho. Nada grave, meu bem. Lutou por meses, quimioterapia deixando-a fraca, mas ela lia para Rodrigo à noite, ensinando lições de resiliência. A vida é dura, mas o amor é mais forte. Seu Nestor vendia bens, pegava turnos extras, segurava a mão dela no hospital. Quando ela partiu, o velório foi simples, vizinhos trazendo flores do quintal. Rodrigo, 12 anos, chorou no colo do pai. Por quê, pai? Deus precisava dela lá em cima, filho. Aquela perda moldou-os. Seu Nestor endureceu no trabalho, Rodrigo no estudo. Outro flashback. O primeiro dia de Rodrigo na faculdade. Seu Nestor o levou de ônibus carregando a mala velha. Estude duro, filho. Isso é sua passagem para o futuro. Rodrigo, nervoso, abraçou-o forte. Vou te orgulhar, pai. Nos primeiros semestres, ligava toda semana contando novidades. Mas amigos influentes surgiram. Festas em casas grandes, conversas sobre negócios. Seu pai é pedreiro? Que legal! O meu é dono de fábrica. Aos poucos, a vergonha sutil se instalou. A formatura foi um pico, seu Nestor no auditório, olhos marejados aplaudindo. Festa em casa, carne assada, vizinhos dançando, meu filho administrador. Mas Rodrigo já olhava adiante, para o mundo corporativo. No emprego, ascensão rápida, de assistente a gerente em 2 anos. Bônus compraram o carro, símbolo de status. Visitas rarearam. Pai, fim de semana tenho reunião. Seu Nestor entendia, mas doía. A ideia da empresa veio em uma viagem de negócios. Vendo ineficiências, planejou. Empréstimos arriscados, investidores céticos. Você é louco, Rodrigo. Mas ele persistiu, trabalhando 18 horas por dia. Sucesso veio, contratos, expansão, casa nova, vida nova. Carol, encontro em coquetel, química imediata. Você é ambicioso, adoro isso. Namoro rápido, casamento ostentoso, seu Nestor no fundo sentindo-se estranho. Pós-casamento, distância total. A doença do pai, dores ignoradas, SUS lento, visita humilhante, palavras cruéis de Rodrigo. Inútil. A ferida aberta. A queda. Clientes cancelando por crise econômica, boatos espalhados por concorrentes. Reuniões tensas, noites de pânico. Carol reclamando, resolva. Separação fria, adeus perdedor. Sozinho, Rodrigo enfrentou depressão, contas pilhando. Lembre-se do pai veio gradual. Sonhos com infância, arrependimento crescendo. A volta, porta batida, olhos do pai. Reconciliação lenta, conversas, lágrimas, perdão implícito, vida nova, emprego humilde, casamento com Ana, associação, ideia brotando de gratidão, crescimento, desafios superados, impactos reais, legado, gerações tocadas. Essa história, rica em detalhes, ensina que o caminho da redenção é pavimentado com humildade e amor. Expandindo ainda mais, consideremos paralelos com outras vidas no bairro. Dona Maria, viúva, criara 3 filhos sozinha, vendendo salgados. Via em seu Nestor um espelho. A gente dá tudo e às vezes recebe ingratidão. Ela ajudou Rodrigo na reconciliação, aconselhando: filho, o tempo cura, mas o pedido de perdão acelera. Outros vizinhos, o mecânico João, que perdeu o filho para as drogas, invejando a segunda chance de Nestor. Você é abençoado. Na associação, histórias semelhantes. Um pai abandonado reconectando com a filha via cursos. Graças a vocês. Rodrigo via o impacto amplo,
percebendo que sua dor pessoal virara ferramenta de cura coletiva. Em viagens, encontrava culturas semelhantes. Em vilarejos, idosos sendo honrados, filhos cuidando. No mundo todo, a família é sagrada. Seu livro virou best-seller local, inspirando seminários. A lição de Nestor, amor sobre ambição. Nos últimos dias, Rodrigo plantava árvores com netos, contando anedotas. Vovô era herói sem capa. A morte veio serena, família ao lado. Funeral lotado, testemunhos emocionados. Nestor Júnior continuou: o legado vive. E assim, a narrativa se entrelaça com infinitas outras, provando que uma história de redenção pode mudar o mundo, um coração por vez. Para atingir a profundidade desejada, vamos adicionar camadas emocionais através de diálogos internos e descrições sensoriais. Quando Rodrigo voltou à casa do pai, o cheiro de mofo e café velho o acertou como um soco no passado. Pensou: como eu ignorei isso por tanto tempo? Seu Nestor, ao abrir a porta, sentiu o coração acelerar. Meu menino, machucado, mas vivo. Nas noites de conversa, memórias sensoriais, o som da enxada do pai, o gosto das goiabas roubadas, o toque da mão calejada. Ana trouxe aromas novos, pães assados, livros abertos, o neto, risos ecoando como música. Na associação, o barulho de martelos em oficinas, vozes de alunos aprendendo. Rodrigo sentia: isso é construção verdadeira. Expandindo o epílogo, imagine Rodrigo idoso, escrevendo cartas para desconhecidos que liam seu livro. Querido leitor, se você se perdeu, volte. O amor espera. Cartas de resposta chegavam. Sua história me fez ligar para meu pai após anos. O ciclo se fechava, infinitamente.